O Menino no Espelho, Fernando Sabino, capítulo 5, parte 24. Decidi não entrar em pânico e encarar com bom humor a minha situação. O escoteiro é alegre e sorri nas dificuldades. Quando afinal eu voltasse ao acampamento, possivelmente daríamos boas risadas pelo que havia acontecido. Eu podia até inventar que me escondera de brincadeira para passar um susto nos companheiros. A verdade é que temia receber algum castigo, pois deixara de cumprir a instrução que havia recebido de não me afastar muito dos meus companheiros. Só que eu não poderia mentir. O escoteiro tem uma só palavra. Sua honra vale mais que a própria vida. E era a minha própria vida que estava em jogo. Pelo jeito, eu teria que passar a noite em plena mata, cercado de perigo por todos os lados. Procurei fazer um levantamento dos recursos com que eu contava para sobreviver. Havia deixado no acampamento a mochila com mudas de roupa, cobertor, escova de dente e tudo mais. Mas trazia comigo, dependurado no cinto ou dentro dos bolsos, várias peças do equipamento de um escoteiro, e que me seriam valiosos na situação em que me encontrava. A faca, metida na bainha de couro, o rolo de corda, o canivete, não vermelhinho, mas outro, dos grandes, marca Solinge, que meu pai me havia dado no Natal com uma porção de lâmina, uma pequena lente, serras e até um garfo e uma colher. O cantil cheio d'água, a marmita portátil, a caixinha de primeiros socorros, cruz vermelha na tampa, contendo algodão, esparadrapo, um vidrinho de iodo, outro de álcool e uns comprimidos para dor de barriga e resfriado. Uma cadernetinha de notas e um lápis. Por azar meu, só não trouxeram o apito, que agora serviria para chamar facilmente a atenção dos meus companheiros com o SOS em Morse. Encontrei também no bolso um tablete de chocolate Gardano e um pacote de pastilhas de hortelã que havia comprado na estação de Belo Horizonte antes de tomar o trem. Como estivesse sentindo fome, comi um pedacinho do chocolate e chupei uma pastilha de sobremesa. Era preciso tomar cuidado, economizar água e aquela ração de alimentos, como fazem os náufragos. Aquilo talvez tivesse de durar muito tempo, até que eu regressasse à civilização. De repente ouvi um ruído a poucos passos. Subi com rapidez de um esquilo ao galho mais alto de uma árvore. E só quando me senti a salvo, enganchado numa forquilha, pude olhar para baixo e ver que me havia assustado. Um bicho esquilo, todo riscado nas costas, de rabo curto e focinho comprido, que foi passando calmamente e logo desapareceu. Concluí que devia ser um filhote de anta, ou tapir, que já tinha aprendido a reconhecer o tapir de prata, era a mais alta condecoração que um escoteiro podia receber. Achei prudente continuar ali em cima mesmo, onde os perigos eram menores. Só as cobras e as onças, entre os animais ferozes, eram capazes de subir em árvores. Ao que eu soubesse, naquela mata não devia haver nenhuma coisa nem outra, porque do contrário, o local do acampamento não teria sido escolhido tão perto dali. Para não cair durante o sono, amarrei com a cordinha meu corpo pela cintura no tronco da árvore, fazendo para isso uma volta de fiel. Vi num galho de outra árvore os olhos acesos de uma coruja me observando. Se tinha coisa no mundo de que eu não gostava era coruja. Para mim era bicho de mau agouro. Mas resolvi não acreditar em azar dali por diante. Se a coruja não tivesse gostando da presença daquela estranha ali, azar dela, os incomodados que se retirem. Em pouco tempo passei a escutar uma verdadeira orquestra dos mais estranhos sons, uivos, assobios, latidos e até mesmo gemidos. A própria coruja parecia assustada e soltava um pio sinistro de arrepiar de medo. A certa altura, varou a escuridão uma espécie de gargalhada que fez meu corpo gelar. Cheguei a fazer o nome do padre, pedindo a Deus que me descobrissem o mais depressa possível, e comecei a assobiar tudo quanto é música que eu conhecia para espantar o medo. Mesmo com aquela zoeira toda nos meus ouvidos, fui aos poucos sendo dominado pelo cansaço e acabei adormecendo.
Quando abri os olhos, havia clareado. O sol subia no horizonte. Assim, à luz do dia, a mata não parecia tão assustadora. Pelo contrário, tudo era tranquilo e sem mistério. Via um palmo do meu nariz, pousado no galho onde eu descansava, a cabeça, um passarinho preto de barriga amarela, a me olhar com curiosidade, a cabecinha torta para um lado. Depois ele me virou as costas e foi pulando pelo galho afora até a ponta, de onde levantou o voo. Eu ouvia na mata uma cantoria doida de passarinhos, formando um só ruído, contínuo e ensurdecedor. Desamarrei-me da árvore, enrolei a corda e, depois de pendurá-la no cinto, desci com dificuldade até o chão. A posição forçada de dormir, abraçada ao tronco, havia deixado o meu corpo doído, como se eu tivesse levado uma surra. Dei alguns passos para desenferrujar as pernas. Ao olhar para o chão, descobri no meio do capim um ninho com 6 ovinhos. Deviam ser de codorna. Guardei com cuidado todos eles no bolso da blusa, 3 de cada lado. Ainda dariam um bom almoço. Estava morto de fome e de sede. Molhei o rosto para espantar o resto do sono e tomei um pouquinho de água, que estava com um gosto meio choco, como toda a água do cantil. Mas me matou a sede. Comi mais um pedacinho do chocolate que havia amolecido com o calor do meu corpo amassado, colava-se no papel prateado, lambuzando-me os dedos. Mas me matou a fome e chupei uma pastilha de hortelã enquanto pensava o que faria agora. Concluí que era inútil ficar ali à espera. Acabaria mais velho que Robinson Crusoe na sua ilha, antes que me encontrassem. Resolvi ir andando e escolhi a direção do sol, porque me lembrava agora. Tínhamos entrado na mata dando as costas para ele. Mais tarde iria descobrir que era justamente o contrário que eu deveria fazer, pois estava me afastando cada vez mais do acampamento. Tinha entrado na mata de tarde e agora era de manhã. O sol estava do outro lado. Para poder avançar, eu precisava, às vezes, abrir caminho no mato com a faca. Arbustos, cipó, galhos das árvores se entrelaçavam, formando uma verdadeira rede. Mas fui conseguindo seguir em frente, até chegar a uma pequena clareira, onde me sentei numa pedra para descansar. Enxuguei o suor do rosto, tomei mais um gole d'água e estava pensando se comia ou não comia outro pedacinho do chocolate quando ouvi uma espécie de assobio bem baixinho, perto de mim. Olhei para o lado e vi, meio erguido, a 2 palmos da minha cara, a cabeça de uma cobra enorme. A linguinha entrando e saindo, pronta para me dar o bote. Fiquei paralisado de pavor. E olhá-la também. A olhá-la também. Mas não perdi a calma. Tirei devagarinho a corda da cintura, armei um laço fazendo um lás de guia e segurei-o no ar com as 2 mãos, esperando o bote. Assim que a cobra avançou a cabeça, fui mais rápido. Joguei o laço sobre ela e apertei com toda a força. Depois fiquei de pé e comecei a rodar a corda com violência sobre a cabeça. A cobra de mais de 1 metro dependurada, girando no ar, já estrangulada, a boca aberta. Atirei-a no chão e acabei de matá-la, esmigalhando a cabeça com pedra onde minutos antes estava sentado. Enxuguei o suor do rosto, suspirando aliviado. Me deu até vontade de soltar o grito da vitória do Tarzan. Depois de tornar a enrolar a corda e dependurá-la na cintura, fui-me embora dali. Gratidão. Bom dia.